Meu nome é Marina, tenho 34 anos e durante 12 anos acreditei conhecer meu marido como a palma da minha mão. Carlos sempre foi um homem reservado, mas nunca imaginei que guardava segredos capazes de destruir tudo que construímos juntos. Tudo começou numa terça-feira comum de março, quando decidi fazer uma surpresa e buscá-lo no trabalho para almoçarmos juntos. Cheguei ao estacionamento da empresa dele por volta das 12h30. O sol estava forte e procurei uma vaga na sombra quando o vi. Meu coração quase parou. Carlos estava encostado no carro dele, conversando intensamente com uma mulher loira que eu nunca tinha visto antes. Ela parecia nervosa, olhando para os lados constantemente, como se temesse ser vista. Foi então que presenciei algo que mudaria minha vida para sempre. Meu marido retirou um envelope grosso do bolso interno do paletó e o entregou para ela. Não era qualquer envelope, era visivelmente cheio de dinheiro. A mulher o pegou rapidamente, verificou o conteúdo e o escondeu na bolsa. Eles trocaram algumas palavras que não conseguia ouvir da distância, e ela se afastou apressadamente. Minha mente começou a trabalhar freneticamente. Que dinheiro era aquele? Quem era aquela mulher? Por que Carlos estava agindo de forma tão sigilosa? Senti meu estômago revirar e as mãos começaram a tremer. Todas as possibilidades passaram pela minha cabeça: traição, chantagem, negócios ilícitos. Será que meu marido estava envolvido em algo perigoso? Decidi não me aproximar naquele momento. Precisava processar o que tinha visto e pensar numa estratégia. Saí do estacionamento sem ser notada e passei o resto do dia atormentada, fingindo normalidade quando Carlos chegou em casa. Ele agiu como sempre, beijou minha testa, perguntou sobre meu dia e jantamos assistindo televisão. Mas eu não conseguia tirar aquela cena da cabeça. Naquela noite, enquanto ele dormia profundamente ao meu lado, fiquei acordada planejando como descobrir a verdade. Não sabia que estava prestes a mergulhar num mistério que revelaria segredos familiares guardados há décadas e mudaria completamente minha percepção sobre o homem com quem divido a cama há mais de uma década. Se está gostando da história, se inscreva, deixe seu comentário e deixe um like. Muito obrigado. Nos dias seguintes, tornei-me uma verdadeira detetive. Comecei a observar cada movimento de Carlos, cada ligação, cada mudança em sua rotina. E instalei discretamente um aplicativo de localização no celular dele, justificando como medida de segurança para a família. Ele nem desconfiou. Durante 2 semanas, acompanhei seus trajetos. Carlos mantinha a rotina normal: casa, trabalho, academia, casa. Mas nas terças e quintas-feiras, algo mudava. Ele fazia desvios, parava em locais diferentes por períodos curtos. Sempre os mesmos horários, sempre a mesma duração. Era metódico demais para ser casual. Decidi segui-lo pessoalmente numa quinta-feira. Mantive distância segura e o vi estacionar em frente a um pequeno café no centro da cidade. Meu coração acelerou quando a mesma mulher loira apareceu. Eles se sentaram numa mesa nos fundos, longe das janelas. Consegui uma mesa com visão parcial e fingi ler um livro enquanto os observava. A conversa parecia tensa. Ela gesticulava muito, parecia estar explicando algo urgente. Carlos ouvia atentamente, às vezes balançando a cabeça negativamente. Depois de cerca de 20 minutos, ele novamente retirou um envelope, menor que o primeiro, mas ainda assim significativo. Ela o pegou, verificou rapidamente e guardou na bolsa. Quando eles se levantaram para sair, consegui ouvir fragmentos da conversa. Ela disse algo como: "Não pode mais esperar." E, "Ela precisa saber a verdade." Carlos respondeu: "Ainda não é o momento certo." E, "Quando ela estiver preparada." Meu sangue gelou. Estavam falando de mim? Segui a mulher discretamente quando ela saiu do café. Ela caminhou até uma farmácia próxima, comprou alguns medicamentos e depois pegou um ônibus. Anotei a linha e o horário. No dia seguinte, voltei à farmácia, usando meu charme e inventando uma história sobre ter esquecido minha carteira. Consegui que o farmacêutico me dissesse que ela havia comprado remédios para diabetes e hipertensão. Aquela informação me intrigou ainda mais. Por que Carlos estaria dando dinheiro para uma mulher doente? Seria chantagem relacionada a alguma condição médica? Ou algo muito mais complexo estava acontecendo? Decidi que precisava descobrir quem era essa mulher e qual sua conexão com meu marido. Não imaginava que a resposta mudaria não apenas minha vida, mas toda a minha compreensão sobre minha própria história. Minha obsessão por descobrir a verdade estava consumindo minha vida.
Passei a seguir a linha de ônibus que a mulher havia pegado, tentando descobrir onde ela descia. Depois de 3 tentativas, finalmente a vi descer num bairro simples da periferia. Ela caminhou até um pequeno sobrado amarelo com jardim bem cuidado. Esperei ela entrar e anotei o endereço. No dia seguinte, voltei ao local e toquei a campainha, inventando que estava procurando uma antiga colega de trabalho. Uma senhora de aproximadamente 60 anos abriu a porta. Tinha cabelos grisalhos, mas reconheci imediatamente os olhos, eram idênticos aos de Carlos. Desculpe, acho que me enganei de endereço, disse, tentando disfarçar meu nervosismo. Ela me olhou com curiosidade e perguntou: Você não é a Marina? A esposa do Carlos. Meu mundo desabou naquele momento. Como ela me conhecia? Sou eu, respondi hesitante. E a senhora é? Ela sorriu com tristeza e disse: Sou Helena, irmã do seu marido. Acho que chegou a hora de você saber a verdade. Minha mente ficou em branco. Carlos sempre me disse que era filho único, que seus pais haviam morrido quando ele era jovem e que não tinha família. Helena me convidou para entrar. A casa era simples, mas aconchegante, cheia de fotografias. E foi então que vi algo que me deixou sem ar. Fotos de Carlos criança, adolescente, jovem adulto, sempre ao lado de uma menina e depois mulher que claramente era Helena. Havia também fotos de um casal mais velho, presumivelmente os pais deles. Carlos não contou sobre mim, não é? Perguntou Helena, servindo café. Ele sempre foi assim, protetor demais. Quando descobri que tinha diabetes e hipertensão há 2 anos, e que os medicamentos eram caros, ele insistiu em me ajudar financeiramente. Mas me fez prometer que não entraria em contato com você. Mas por quê? Perguntei, ainda em choque. Helena suspirou profundamente. Por causa do que aconteceu com nossos pais. Carlos se culpa até hoje. Acha que você não conseguiria lidar com a verdade sobre nossa família. Senti um frio na espinha. Que verdade? Helena me olhou nos olhos e disse: Marina, nossos pais não morreram em um acidente como Carlos provavelmente te contou. Eles foram assassinados quando éramos adolescentes, e o assassino nunca foi encontrado. Carlos tem medo que, se você soubesse, ficaria com medo de estar casada com ele, de ter filhos com ele. Ele acha que carregamos uma maldição familiar. As palavras de Helena ecoaram em minha mente por dias. Assassinato. Maldição familiar. Mentiras que duraram 12 anos de casamento. Voltei para casa naquela tarde completamente transtornada, mas tentando manter a compostura. Carlos chegou do trabalho como sempre, mas agora eu o via com outros olhos. Durante o jantar, decidi testar as águas. Carlos, você nunca fala sobre sua família. Às vezes fico curiosa sobre como eram seus pais. Ele ficou visivelmente desconfortável, mexeu a comida no prato e respondeu: Marina, você sabe que é doloroso para mim. Eles morreram quando eu era muito jovem. Mas você tinha irmãos? Primos? Alguém da família sobreviveu? Insisti. Carlos parou de comer e me olhou diretamente. Por que essas perguntas hoje? Aconteceu alguma coisa? Seu tom estava mais sério do que o normal. Recuei imediatamente. Nada, amor. Só curiosidade mesmo. Naquela noite, enquanto Carlos dormia, peguei seu laptop e comecei a pesquisar sobre assassinatos não solucionados na cidade onde ele cresceu. Depois de horas de busca, encontrei uma matéria de jornal de 1995. Casal é encontrado morto em casa, filhos adolescentes descobrem os corpos. Meu coração parou. A matéria contava que Roberto e Marisa Santos foram encontrados mortos em casa pelos filhos, Carlos, de 16 anos, e Helena, de 14. Eles haviam sido esfaqueados durante a madrugada. A investigação não chegou a nenhum suspeito concreto, e o caso foi arquivado após 2 anos. Continuei pesquisando e encontrei mais detalhes perturbadores. Havia suspeitas de que Roberto estava envolvido com agiotas, que a família recebia ameaças há meses antes do crime. Carlos e Helena foram interrogados várias vezes, mas sempre como testemunhas, nunca como suspeitos. No dia seguinte, voltei à casa de Helena. Precisava saber mais. Helena, preciso que me conte tudo sobre aquela noite, disse assim que ela abriu a porta. Ela me fez entrar e, com lágrimas nos olhos, começou a relatar os detalhes mais horríveis. Acordamos com gritos vindos do quarto dos nossos pais. Carlos foi ver primeiro, eu fiquei no corredor. Quando ele saiu do quarto, estava branco como papel. Disse apenas:
Chama a polícia, Helena. Eles estão mortos. Ela parou para se recompor. Nunca mais fomos os mesmos depois daquilo. Carlos se tornou obcecado em me proteger. Achava que quem matou nossos pais poderia voltar atrás de nós. E vocês nunca descobriram quem foi? Perguntei. Helena balançou a cabeça. A polícia disse que provavelmente foram assaltantes, mas nada foi roubado. Papai realmente devia dinheiro para algumas pessoas, mas nada que justificasse aquilo. Ela começou a chorar. Carlos nunca superou. Ele acha que somos amaldiçoados, que qualquer pessoa que se aproxime de nós corre perigo. Naquele momento, comecei a entender a dimensão do trauma de meu marido. Mas ainda havia algo que não fazia sentido, algo que Helena não estava me contando completamente. E eu estava prestes a descobrir que a verdade era ainda mais chocante do que imaginava. Depois de semanas vivendo essa mentira, decidi confrontar Carlos diretamente. Não aguentava mais fingir que não sabia sobre Helena, sobre o dinheiro, sobre os pais assassinados. Naquela sexta-feira, quando ele chegou do trabalho, estava determinada a acabar com aquela farsa. Carlos, precisamos conversar, disse assim que ele entrou em casa. Sei sobre Helena. Sei sobre o dinheiro que você dá para ela. Sei sobre seus pais. O rosto dele ficou lívido. Ele se sentou pesadamente no sofá e cobriu o rosto com as mãos. Como você descobriu? Perguntou com a voz embargada. Contei sobre ter visto o encontro no estacionamento, sobre ter seguido Helena, sobre nossa conversa. Carlos ouviu tudo em silêncio, balançando a cabeça negativamente. Marina, eu queria te contar, mas tinha medo de como você reagiria, disse finalmente. Minha família é amaldiçoada. Todos que se aproximam de nós acabam sofrendo. Eu não queria que você corresse perigo. Que perigo, Carlos? Isso aconteceu há quase 30 anos, exclamei. Mas ele balançou a cabeça. Você não entende. Não foram assaltantes que mataram meus pais. Meu sangue gelou. O que você quer dizer? Carlos respirou fundo e me olhou nos olhos. Marina, eu matei meus pais. O mundo parou. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. O quê? Consegui sussurrar. Eu tinha 16 anos, estava usando drogas, devia dinheiro para traficantes. Eles ameaçaram matar toda a minha família se eu não pagasse. Numa noite, chegaram em casa e disseram que ou eu matava meus pais, ou eles matariam toda a família, incluindo Helena. As lágrimas escorriam pelo rosto dele. Eles me deram uma faca e disseram que se eu não fizesse, Helena seria a próxima. Eu não tive escolha, Marina. Era meus pais ou minha irmã. Escolhi salvar Helena. Minha mente não conseguia processar o que estava ouvindo. Depois, eles sumiram da cidade. A polícia nunca descobriu porque eu menti em todos os depoimentos. Helena nunca soube a verdade, ela acha que foram assaltantes. Eu carrego essa culpa há 30 anos, Marina. Por isso não queria que você soubesse sobre minha família. Por isso tenho medo de ter filhos. Sou o assassino. Fiquei em silêncio por longos minutos, tentando absorver a confissão mais chocante da minha vida. O homem com quem estava casada há 12 anos, que eu amava incondicionalmente, havia matado os próprios pais para salvar a irmã. Carlos, disse finalmente, você não é um assassino. Você era uma criança aterrorizada que fez uma escolha impossível para salvar sua irmã. Peguei suas mãos trêmulas. E agora entendo por que você a protege tanto, porque manda dinheiro para ela. Você ainda está tentando salvá-la. Naquele momento, percebi que meu marido não era o homem que eu pensava conhecer. Ele era muito mais corajoso e muito mais ferido do que jamais imaginei. E nossa jornada de cura estava apenas começando.